Bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, aqui no nosso The Everywhere Store. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós temos feito ao longo do tempo, né, focando toda a questão relacionada com a omnicanalidade, a relação do Human Channel, de people, from people to people. A gente tem levado isso em Nova York agora em janeiro, nós falamos sobre essa questão do Human Channel, e nós estamos hoje com essa questão do desafio de dar continuidade nessa comunidade global de varejo que a gente tem implementado ao longo dos anos. Nós começamos essa comunidade em 2014, para quem não conhece, com o objetivo não comercial, para nós fazermos efetivamente uma iteração de desafios, de trocas de experiências, de inovação. E isso é muito importante, porque nós temos juntado varejistas do mundo todo. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos e mais os nossos oradores de hoje, e mostrar para vocês que isso não é uma coisa que nasceu hoje, ela vem de trás. Então, nós tivemos em 2014 a primeira edição, hoje nós vamos na 12ª edição. Nós tivemos em Nova York agora com a nossa 11ª edição, e hoje nós estamos fazendo uma inovação que, como a pandemia, com esse momento da pandemia, não podemos mais ser físicos, né? Estamos aqui no mundo online. Então, trazemos aqui o pessoal físico pelas câmeras, tentando jogar esse tema, não só da omnicanalidade das coisas, como que o físico e o lógico se juntaram, mas nós estamos, no ano de 2020, promovendo esse de pessoas para pessoas, né, nos negócios, e a eficiência operacional entre as pessoas, o valor que as pessoas têm nesse processo. A gente está tentando fazer um upgrade aqui no omnicanal, e sem as pessoas nós não fazemos nada, né, e nós temos essa intenção nessa troca de experiências de hoje, falar sobre tudo isso, como o mundo físico foi afetado e o que aconteceu nesses tempos que nós estamos aqui da pandemia. Hoje nós vamos ter conosco o Olegário Araújo, que é um especialista em varejo e inteligência competitiva da Fundação Getúlio Vargas, conduzindo a apresentação para poder falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo aqui, com o contributo depois do Alexandre Quadros, do Grupo Coque Supermercados. Ele é diretor administrativo e vai dar um pouco dessa visão do outro lado, o mundo prático em relação a essa teoria que a gente fala, né, que impacto é que isso sofreu nesse momento, na questão das operações da loja aos processos de compra alternativos durante esse período de pandemia que a gente está vivendo nesse momento, tá? Muitas adaptações. E também tem o nosso colega Alexandre Ramalho, é um executivo de novos negócios da GoToMob, e vai falar também como é que essa coisa do cliente, como é que eles estão ajudando o cliente nesse momento tão difícil aí de adaptações de processos, e que nós estamos tendo que nos reinventar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado por estarem participando da nossa live, que é para nós uma inovação. E eu vou passar a palavra para o Olegário, que vai conduzir a gente através agora de uma apresentação, para depois nós fazermos um pequeno debate em relação às ideias e fazendo o cruzamento dessas ideias. Olegário, então agora eu passo para você, tá? Muito obrigado. Meu microfone. Olá, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, Marcelo, equipe Atlantic, obrigado pelo convite. Então, nós vamos falar sobre esse tema, assim que eu estou aguardando aqui o controle da tela. Opa, agora foi. Então, nós estamos compartilhar aqui com vocês. Opa. O meu histórico, eu sempre tive ligado aí ao varejo. Eu comecei minha vida profissional em revista especializada, passei por empresas de consultoria, a última na Nielsen,
lidando com varejo também, e recentemente faço parte lá do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas, e, claro, também trabalho com uma consultoria, e criamos aí recentemente, no meio da crise, a pedido de cliente, um conselho de gestão de varejo, não é de administração, é de gestão. Quando a gente vai falar hoje em omnicanalidade, né, o conceito do Every Store, enfim, nós precisamos lembrar que Brasil é este que nós vivemos, com diferentes realidades, onde a maior parte da população ganha menos de R$2.000, e que justamente na crise nós descobrimos, inclusive, uma população invisível, ou seja, que não tinha nenhuma identificação e que precisaria ter acesso ao auxílio emergencial, que foi possível até com um cadastramento muito rápido, um trabalho bem efetivo, onde se mapeou aí mais pessoas. Ou seja, a pandemia, ela acentuou a nossa desigualdade, de alguma forma, trouxe à vista para a gente, mas também contribuiu para ser esse processo inclusivo, quando a gente entende que tem pessoas que não estavam sequer no Bolsa Família, não existiam. E a omnicanalidade também ela traz um outro desafio, que é nós lidarmos com a questão da longevidade. A expectativa de vida no Brasil está acima de 77 anos, então nós temos neste momento no mínimo 4 gerações convivendo ao mesmo tempo. Gerações com diferentes valores, com diferentes expectativas. Então, se nós pegamos a geração Z, que nasceu ali entre 1995 e 2010, já é o pessoal que nós chamamos de nativos digitais. Então, tem muito mais facilidade de estar lidando aí com a tecnologia. Do outro lado, quando a gente pega o chamado Baby Boomer, que nasceu entre 1940 e 59, nós estamos falando de uma geração que muitos estão aprendendo a usar o smartphone agora, e particularmente o WhatsApp, com as pessoas ensinando. O WhatsApp tem um papel grande, um papel importante aí nesse contexto, que tem mudado bastante. E, conversando aí com varejistas, já era uma prática que ficou mais forte, tem o televendas. Então, eu vou desde a pessoa que está acessando pelo WhatsApp, pelo televendas, enfim, aquele que já usa via mobile, para acessar diferentes públicos com diferentes necessidades aí. E claro que vem junto um desafio do varejo. Nós temos aí um varejo que, no geral, ele se situa com serviços tudo muito parecidos, sem uma proposta de valor clara, e a pandemia contribuiu para acelerar um processo de digitalização do varejo, e entendo por digitalização rever processos, automatizá-los e integrá-los, porque essa é uma demanda que tem, e esse varejo começou a ter clareza de onde ele se posiciona. Quer dizer, eu vou atuar ali com formato de atacarejo e vou trabalhar com preço, que tipo de serviço eu agrego que faz sentido para ser rentável, ou um varejo que se diferencia em termos de proposta de valor com mais serviço. E claro que nós temos aí no meio de tudo o e-commerce, que ele pode estar trabalhando com preço baixo, essa é uma discussão global que ele ainda não se viabiliza comercialmente, tem muito dinheiro no mundo aí, o pessoal está investindo, com muitas ofertas, etc., mas ele também pode ter valor agregado. Então, como eu vou conciliar e vou integrar esse varejo? E já tem também o social commerce, ou seja, vendendo pelas redes sociais. Então, o varejo tem que repensar o que eu quero ser para quem, e depois como ele trabalha um conceito de integração para fazer todas essas operações. Então, passa muito com uma discussão muito importante de ter clareza desse público-alvo que esse varejo tem, de quem que eu quero atingir, considerando, como eu disse, diferentes gerações, a questão de poder aquisitivo, etc., e aí eu tenho uma proposta de valor. Com base nisto, eu vou envolver as pessoas, que são as pessoas que fazem acontecer, como o Marcelo colocou antecipadamente, e ver assim, o que eu vou entregar para o meu cliente, quais são as dores e problemas que esse cliente tem. A pandemia deixou isso bem claro de como a gente poderia atuar, né? E claro que eu vou ter que rever meus processos, porque aí tem um desafio.
O processo, ele reflete a cultura da empresa, seus valores, aquilo que é prioridade, etc. E ele também, ele cristaliza ou sedimenta coisas que nós fazemos. E o momento exige uma nova visão sobre tudo isso. Então, parar e olhar para o processo, ele é fundamental. Eu entendo que a pandemia trouxe vários ensinamentos em termos de ser ágil nesse sentido. Tenho certeza o Alexandre Quadros vai poder compartilhar esses desafios aí com a gente. E também, quando a gente olha para o processo, tem a tecnologia. E junto tem os legados. A gente não pode esquecer que os recursos são finitos e que toda empresa tem seu legado, seja ele cultural, seja ele em termos de processo ou de tecnologia. Então, ela tem que trabalhar nesse mundo para ver que resultado que eu vou alcançar e como eu vou atender esse cliente, esse ser humano, neste momento de incerteza, de insegurança, melhor, com menos atrito, aumentando o nível de segurança dele e reduzindo o tempo que eu faço isso. Quer dizer, menos contato é o que as pessoas estão querendo aí desde que começou a pandemia. Então, desafio central, como é que eu conheço os meus clientes para saber que problemas deles que eu vou estar resolvendo, e eu vou ter que dar opções, eu vou ter que interagir com eles por diferentes canais. Esse é um grande desafio, cada um tem uns que se adequam mais a determinados canais. O empoderamento dos funcionários, porque são eles que fazem acontecer, e na pandemia exigiu muita agilidade de todos. Essa cadeia de abastecimento mais inteligente, onde eu trabalho essa perspectiva da integração para solucionar, vou solucionar via drive-thru, um click collect, aonde vai ser, como vai funcionar, enfim, vou ter que trabalhar esse aspecto e, de fato, a gente tem um repensar do negócio. Então, esse é um desafio aí para todos. O que precisa combinar, desde as habilidades quantitativas, uma agilidade estratégica, influência digital. Esse consumidor hoje tem muito mais opções, muitos se tornaram digital forçosamente, né? Quem ainda não era, e claro, a gente corre contra o relógio e não contra um calendário mais. Então, uma provocação que para mim fica por varejo é a gente olhar para os chamados 4 P's do marketing. De pessoas nós já falamos, mas nós temos um P do marketing que é produto. Como é que eu estou entregando solução para os meus clientes? E em vez de eu pensar em praça, que está dentro do conceito aí do marketing, os 4 P's do marketing surgiram na década de 50, como é que eu penso em acesso? Então, hoje, para eu estar em todos os lugares, eu preciso pensar neste acesso. E eles precisam estar integrados, porque senão eu não vou promover este acesso do jeito que eu tenho que fazê-lo. Para aquela pessoa que está no celular, que já quer comprar, e esse acesso pode ser de qualquer lugar. Então, em vez de pensar só em preço, como é que eu penso em valor? E claro que aí está um desafio de como ser rentável. E como que, em vez de eu pensar em todo aspecto de promoção, como é que eu trabalho a educação e a orientação desse cliente? O Alexandre Ramalho, um pouco antes da gente entrar, até comentou, né, dessa jornada do cliente. Então, essa comunicação, essa orientação, todo o conteúdo que eu vou trabalhar para ele, eu vou ter que fazer uma curadoria de conteúdo, mas também considerar essa jornada dele para ver o quanto eu entro antes nessa comunicação com ele. E aí tem um papel muito grande hoje, não só as redes sociais como forma de comunicação, mas os programas de cliente frequente, os clubes de clientes, o Loyalty Program, como alguns preferem, enfim, por aí vai. E claro que nós temos que chegar num conceito do omnichannel, do único canal, mas a provocação que fica aqui é que isso é um aspiracional que nós temos. Nós operávamos aí, nós temos um legado, uma cultura de canal único para quem já operava no ambiente físico. A empresa começou a operar com um conceito multicanal, que é uma realidade, todos têm diferentes formatos, por exemplo, o e-commerce é um formato de loja que opera independente, e nós precisamos integrar essas operações, com desafios de como que eu trabalho com preço. Já tem algumas empresas com solução praticando o mesmo preço no e-commerce na loja,
E como que eu unifico toda essa comunicação, porque não tem nada pior para esse cliente que quer acessar de qualquer lugar, aonde ele estiver, né, do que ele mandar uma mensagem no WhatsApp e demorar a resposta, ele posta alguma coisa na rede social e não tem resposta, demora muito quando ele tem pressa. Então tem um desafio muito grande da gente fazer essa integração e avançar na direção do comércio de voz, que vai ser inevitável. As pessoas estão optando, basta ver hoje a comunicação pelo próprio WhatsApp já deixa predominantemente de ser texto e passa a ser áudio com bastante intensidade. E, claro, quando pensa em inteligência artificial, como é que ele vai conectando isto para trabalhar, que a gente pode chamar de uma inteligência mais prescritiva e ajudar as pessoas, os profissionais da empresa a atender o cliente, até chegar no que se pode chamar da venda automática. Ou seja, a gente tem lá o drive-thru, click collect, vamos ter aí a venda automática, assistente de voz, né, que eu da Alexa, enfim, da Siri e outros, eu já faço os meus pedidos. Então, o desafio nosso consiste nessa integração, quer dizer, como é que eu trabalho a loja para ter uma experiência. Eu acabei de escrever um artigo que eu falo o que a empresa vai oferecer além do preço para ir até a loja. Ou seja, nós precisamos dar para os clientes razões além do preço para ir à loja. Como é que eu vou trabalhar esse serviço diferenciado? Claro que isso pode ser preço quando eu olho para um formato de atacarejo, do cash and carry, né? Mas eu vou estar trabalhando isso integrado. Mas eu preciso estar digital e conectado, e que esse digital seja invisível, né? Seja uma solução que flui, que não tenha ali rupturas nessa relação com o cliente. E eu preciso trabalhar em tempo real. E a loja passa esse local mais de convivência e de socialização neste modelo. Então, esse é o desafio aí da integração, de eu ligar a compra online com offline, e eu tenho certeza que a pandemia foi fundamental para a gente acelerar processos que já estavam em curso, mas agora com sentido de emergência para a gente atender o cliente e não perder vendas acima de tudo. E aí eu queria aqui deixar, depois da teoria, vou começar aí falando para o Alexandre Quadros. Na prática, Alexandre, como é que foi levar isto para os nossos, essa experiência de um dia para o outro, como alguns dizem, 5 anos em 5 meses, né, para os clientes? Obrigado, professor Olegário. Eu tive a oportunidade de fazer viagem com o professor Olegário e realmente ele tem uma experiência gigantesca no varejo aí, né? Tivemos juntos na NRF lá, né, professor? E, bom, primeiro eu quero agradecer aí o convite, Marcelo. A gente já tem alguns anos aí já de amizade, sabe que tem uma admiração grande pela tua pessoa, pela tua empresa. Sei do trabalho nacional que a Atlantic faz em várias empresas, desde lá de Portugal, que a gente esteve vendo isso lá na prática, lá no continente e outras redes, né? Então, agradecer o convite. Respondendo aí a pergunta do professor Olegário, nós aqui, assim como todo o varejo no Brasil, a gente foi pego de surpresa, né, com todo esse turbilhão que foi e está sendo a pandemia. Graças a Deus, parece que está se encaminhando aí para um final isso, né. Nós aqui, a nossa maior dificuldade aqui, a gente hoje está aqui em Santa Catarina, litoral norte, né, temos lojas entre a Grande Florianópolis e Joinville, estamos hoje atualmente com 31 unidades, temos o modelo atacarejo, temos o modelo de varejo tradicional, também temos o e-commerce, e o maior desafio aqui foi se adequar, primeiramente, aos decretos, né? Nós atuamos em mais de 20 cidades, então era o decreto estadual, que depois o municipal valia mais que o estadual, depois o municipal se adequava ao estadual, daí a outra cidade mudava, e aí uma loja tinha que manter 50% da capacidade de
pessoas lá dentro, outra loja era 30, uma tem que medir temperatura, outra não. Então, essa falta de sincronização entre os decretos atrapalhou bastante, foi um desafio grande. Também sofremos muito com a questão, né, o cliente lá em março, na metade de março, quando efetivamente começou os lockdowns, foi aquela corrida para a prateleira, né? A gente teve problemas de abastecimento na primeira semana, porque nem a indústria, nem a logística estava preparada para uma corrida tão grande, a corrida às compras, como aconteceu, e aí a demanda histórica do produto bagunçou. Então, a gente teve que rever cálculos de abastecimento, não pegando mais 30, 60 dias para trás, começando a pegar 15 dias para trás apenas, cruzando isso com 15 dias anterior, fazendo média, porque tentando identificar a tendência da demanda para não abastecer demais as lojas ou deixar em ruptura. Então, foi um desafio grande. Mas em relação a passado alguns meses, tudo isso que a gente tem percebido, né, e falando aqui de dentro do varejo, rodando loja, visitando, percebendo os hábitos de consumo, como que eles vêm se comportando, para mim está muito claro, assim, algumas mudanças. Só para fortalecer aquilo que o professor Olegário falou, realmente a gente viu um salto muito grande do e-commerce, né? Nosso e-commerce aqui, apesar que nós estamos trabalhando com e-commerce há um pouco mais de 2 anos, mas na comparação de mesmo período com o ano passado, a gente vem crescendo todo mês aí mais de 300% em relação ao ano anterior. Tivemos que fazer aqui uma logística rápida, inclusive não tivemos mão de obra suficiente para atender essa demanda, tivemos que até terceirizar a mão de obra no e-commerce, nas praças que a gente atende, porque triplicou o faturamento assim em poucas semanas. Ainda bem que a indústria manteve o abastecimento, a indústria teve muita dificuldade em manter as operações, a gente ainda sofre assim, com algumas rupturas, mas de modo geral, eu diria que a indústria se manteve firme aí no abastecimento. Alguns fornecedores pontuais tiveram problemas de ter que fechar unidades em função da pandemia, né, pelo número de colaboradores que estavam infectados. Mas, de modo geral, assim, acho que o varejo está conseguindo passar bem por isso. As principais mudanças estão, além do e-commerce, a gente percebeu muito a mudança de comportamento do cliente, do consumidor, né? Até levantei alguns números aqui para trazer para vocês, analisando o ticket médio e o número de clientes de março para cá, nesse período acumulado, comparando com o ano anterior, mesmo período, nós tivemos uma queda de 15% no número de clientes, né? Alguns meses até um pouco mais, outros meses um pouco menos, mas nesse período aí são 15% a menos de cliente andando na loja, visitando, entrando na loja, e com um aumento no ticket médio de 26%. Né? E essa comparação eu estou fazendo o mesmo período, mesmas lojas, né? Não estou colocando lojas que inauguraram depois nessa conta aí. Ou seja, a gente realmente tem percebido que o cliente está indo menos na loja, ele está preservando o distanciamento social, ele está indo menos na loja, e quando ele vai na loja, ele compra um volume maior para ter que voltar na loja num tempo maior, né? Então, toda aquela estatística que nós tínhamos, que o cliente no Brasil, em média, ia 8 vezes, de 6 a 8 vezes no supermercado todo mês e tal, eu acho que isso aí agora bagunçou tudo, esses cálculos aí, essas estatísticas, vamos ter que recalcular tudo de novo, porque isso eu acredito que mudou bastante, né? E o e-commerce, e quando eu falo de e-commerce, não é o cara entrar no site lá, comprar e receber em casa, eu estou falando do e-commerce, eu estou falando também do aplicativo de compra, eu estou falando do WhatsApp, que está integrado a todo esse sistema online de compras, né?
tô percebendo que o WhatsApp está ganhando uma proporção gigantesca na venda. Em algumas redes, a venda no WhatsApp é muito maior, até 3 vezes mais do que a venda no site, no aplicativo, né? E isso, como o professor Legaro comentou, aquela geração Baby Boomer lá, ela tem muito mais facilidade de usar o WhatsApp do que entrar num site e fazer compra, né? E isso a gente tem percebido aqui também com bastante força, né? O desafio grande aqui um outro desafio foi adaptar o atendimento da área comercial, né? Eu comento aqui, já comentei várias vezes aqui na empresa, se alguém algum dia tivesse dado a ideia de a gente parar de atender vendedor aqui na área comercial, aqui no escritório, talvez nós iríamos dizer assim, olha, vamos pensar, porque se é um projeto de longa data, nós vamos ter que planejar bem, talvez em 1, 2 anos nós vamos conseguir não atender mais ninguém, né? E a gente fez isso da sexta para segunda, mais ou menos foi assim, numa sexta-feira fechamos o escritório, segunda-feira não abriu mais, e estamos assim desde o dia, se eu não me engano, 17 de março, sem atender ninguém aqui no escritório, e tudo continua acontecendo normalmente, né? A galera ficou fera em utilizar essas aplicações de reunião à distância, e a gente percebeu que isso aproximou mais as pessoas. O que eu quero dizer? Antes, para marcar uma reunião com um presidente de uma indústria, nós tínhamos que marcar essa reunião com 1, 2, 3 meses de antecedência, por causa da agenda do cara e tal. E hoje a gente só precisa que ele tenha 30 minutos, 1 hora disponível em qualquer lugar e a gente consegue falar com o cara. Então, eu acho que a questão da pandemia, como já foi comentado, acelerou muitos processos, mas ao mesmo tempo eu vejo que o varejo precisa tomar cuidado, porque tem muita gente entrando de cabeça nesses processos sem planejamento, e aí aquilo que deveria suprir uma necessidade pode acabar virando um problema se não for bem pensado, apesar da agilidade que precisa, né? Viu, Alexandre? Deixa eu só aproveitar esse gancho aí que você falou dos aplicativos e todo o processo do e-commerce que foi adaptado, né? E já perguntar para o Alexandre Ramalho aquela questão da preocupação, né? E dos alertas nesse período, porque enquanto o varejo rearruma tudo, não é só rearrumar processo, é tomar precaução também com algumas questões relacionadas com a pandemia, né? É uma questão crítica e que colocou tudo em xeque, porque até a relação humana, né? Nós tivemos as máscaras, tivemos os bloqueios para não ser contaminado. O Alexandre, na tua opinião, então, quais são as principais preocupações e que atenções nessa estratégia de omnicanal? Porque eu vejo que você é uma empresa que ajuda também por esse caminho aí. Você podia dar algum contributo aí nessa questão do que o Alexandre Quadros estava me falando? Bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. Bom dia a todos. Eu acho que eu queria fazer essa abordagem separando em 2 aspectos, né? Primeiro, aspecto estrutural, como o professor Legaro comentou, a pandemia, ela trouxe um contingente de pessoas para esse universo de consumo através de canais digitais. A gente fez uma pesquisa recentemente para mapear o consumo durante e depois da pandemia, e mais de 20% dos respondentes informavam que tinham feito transações pela internet pela primeira vez e iam continuar a fazer isso depois da pandemia. Eu acho que a primeira preocupação do varejo no sentido de conexão consumidor é como é que eu ensino essa pessoa que nunca teve uma relação direta com o consumo digital a passar a fazer parte desse ecossistema. Estou falando do ponto de vista de geração de negócio propriamente dito, né? Você vê ainda iniciativas muito tímidas de checkouts inteligentes, de logins mais fáceis, né? Coisas que no WhatsApp é um processo completamente sem fricção. Quando você vai para uma loja virtual, ela tem quase a mesma burocracia e as mesmas barreiras do que uma loja física. E, obviamente, neste momento, considerando que o consumidor está fazendo uma experimentação, ele não tem hábito com aquilo, ele vai escolher aquilo que vai gerar para ele menos ruptura, né? Menos
pontos de fricção. No outro aspecto, eu acho que a questão do marketing digital, de conhecer melhor o consumidor, também traz os aspectos que a gente antigamente só abordava os touch points e agora a gente tem que olhar os pain points, né? Por exemplo, provador de loja, que era um ponto do ponto de vista de jornada muito quente, né? Onde o consumidor já tinha decidido o que ele queria, pensado ali como ia pagar, e você estava naquela última milha, era um momento que às vezes não necessariamente a melhor pessoa da operação estava ali para ele, né? A outra coisa é como é que a operação da loja está pronta para receber esse consumidor, considerando o atendimento integrado, né? O professor falou do posicionamento de preço do cash and carry, né, do atacarejo, e você vê uma mudança de comportamento em função da pandemia, que é medir a temperatura das pessoas na entrada, mas não vê uma mudança de comportamento em acelerar, por exemplo, o checkout. Ou seja, o momento que eu qualifico a pessoa para entrar na loja, ele tem um critério, mas na hora de eu finalizar o processo que ele já está na loja, vai concluir sua compra, ele não teve critério. Então, eu acho muito importante isso, as pesquisas, né, as jornadas digitais de consumo, ela consegue trazer muito claramente qual é a expectativa do consumidor nesse sentido, você produzir aprendizado em relação a isso, né? Então, por exemplo, uma associação acabou de divulgar o número de visitantes em shopping, ele aumentou consideravelmente, a gente precisa só fazer uma consideração aqui em função do benefício do Corona Voucher, né? Ele é um acelerador de consumo transitório, mas ele não é persistente, ele vai acabar logo em seguida. O que pode dar para a gente uma falsa impressão de que a economia retomou a normalidade, a gente vai ter níveis de consumo parecidos com esse. Mas o que foi mais curioso nessa pesquisa foi que, apesar do fluxo ter aumentado, o consumo ele não aumentou. Então, o que parece que o consumidor ele está tentando refazer uma reconexão com o varejo, primeiro no sentido de entender como é que é esse novo normal, e depois como é que esse parceiro, né? Vamos lembrar que o consumidor, por mais espetacular que ele tenha expectativa da experiência de compra, o que ele busca são momentos de previsibilidade, né? Por isso que a gente volta sempre no mesmo restaurante, sempre na mesma loja, sempre no mesmo supermercado. E nessa questão da previsibilidade, a gente tem que colocar exatamente essa questão de como é que esse cliente vai ter processos mais simples, mais ágeis. Será que os processos de troca, os processos de recepção de logística reversa, como um todo, vão continuar o mesmo depois da pandemia? Então, eu acho que tem um exercício do varejo, e o varejo já fez isso alguns anos atrás, não sei se todos lembram, quando a gente começou a ter uma oferta massificada de crédito, né? Quem ensinou o consumidor de baixa renda a usar crédito e a tomar crédito foi o varejo. E eu acho que neste momento agora de mudança de comportamento também, depois da pandemia, eu acho que é o varejo que também vai ajudar, mas esse é um processo educativo, né? E para mim, o fundamental disso é a informação, né? Outro dia eu vi uma campanha de uma empresa, ela não tem site, é uma empresa de varejo de ramo duro, não tem site, ou seja, passou a pandemia sem nenhuma venda, mas ela fez questão de, na abertura das lojas, no spot publicitário, dizer que o ar da loja ele era trocado no intervalo de alguns minutos. Acho que o maior atributo que ele estava querendo passar naquele momento ali era que se tem um risco, né, que é o ar-condicionado, que pode ser um catalisador ali de transmissão, ela estava cuidando com maior atenção possível. Então, são essas questões que você prepara a jornada, e vamos lembrar que hoje uma jornada de compra, ela, do ponto de vista de iniciativa, pesquisa, mapeamento da experiência, ela começa 80% das vezes antes do consumidor chegar até a loja. Quando ele chega lá, ele sabe muito mais do seu negócio do que propriamente você imagina. Então, neste momento, né, na hora que essa conexão começa, deixa eu saber onde tem uma determinada promoção, é importante você colocar aspectos também da jornada de compra para que ele tenha segurança, né? Uma questão de empatia, saber que você está preocupado com ele e que ele vai encontrar os pontos de conexão com o seu negócio muito mais preparados para poder atender. Acho que é isso. Olegário, nós estávamos falando ali na tua apresentação, né, do processo de implementação do omnicanal. O Alexandre Quadro citou isso, né? Tivemos que reagir muito rapidamente para poder fazer essas alterações. Vocês acham que esse novo normal que o Alexandre Ramalho estava dizendo aí,
afeta daqui para frente os pequenos, médios e grandes, ou tem comportamentos diferentes, Olegário? Eu não sei, porque eu vejo, é o que o Alexandre Ramalho estava dizendo, a gente vê alterações, né, nenhumas, as pessoas começam a usar o WhatsApp, e isso vira o omnichannel de alguns, e a gente vê gigantes fazendo alterações megalômanas, né, em físico e lógico. E você acha que os comportamentos vão se manter diferentes ou a teoria vai começar a ir mais para a prática? Tipo, nós vamos conseguir levar essa teoria mais de processos, de jornada? Você acha que vai ter uma alteração grande sobre isso? Ou o que você vê no mercado nesse momento? Vejo duas coisas. Primeiro, se a gente generalizando, está tendo, de fato, uma mudança no comportamento do consumidor, ele quer menos contato físico porque ele está com medo. Então, tem uma parcela da população que vai continuar com esse medo, não vai ter, até ela tranquilizar, porque a gente fala em vacina segundo semestre do ano que vem, alguns estão... Assim, quando eu digo isso ser massivo, a não ser que tem a vacina para todo mundo fica imune, uma imunização coletiva, que tem um estudo que supõe, já tem algumas evidências que em Manaus nós chegamos nisso. Mas, enfim, esse é um processo muito longo. E tem pessoas com níveis diferentes de preocupação. Tem pessoas, quando, por exemplo, pegando o exemplo, não é o melhor exemplo, mas no condomínio que eu moro, tem gente que a orientação é entrar no elevador só a pessoa da mesma família, e tem gente que não está nem aí, está sem máscara, tem gente que tem máscara, e tem gente que fala, não, você não entra aqui quando eu estou aqui dentro. Esse é um microcosmo, mas ele também se reflete na sociedade. Então, o ponto-chave que eu vejo sim, as mudanças vieram para ficar, a expectativa por essa conveniência, ela já existia e se acentuou. Então, parcela dos consumidores querem mais conveniência, querem menos atrito nessa relação. O pequeno varejo, ele se adaptou e já vinha fazendo, por exemplo, com o drive-thru. Eu fiz um estudo ligado às pessoas de baixa renda, e claramente o drive-thru e o WhatsApp já estava sendo um instrumento de venda antes, né? O que a pandemia fez foi acelerar esse processo para muito mais negócio. Esse varejo de vizinhança, que se beneficiou neste momento, que as pessoas queriam ter menos contato, os números de Nielsen, Kantar, mesmo da parte de farmácia, da IQVIA e Close-Up, aponta o crescimento do varejo independente, mas é um varejo que também colocou mais serviço. O Alexandre Quadros abordou bem um ponto, que foi, alguns se atropelaram a fazer isto. Eu tenho um grupo de varejistas e eles falaram, cria um grupo de WhatsApp só de varejo para falar do e-commerce. E assunto iam lá de todo tipo, de contratar terceiro não funcionar, processo não dava, não conseguia entregar no prazo. Isso foi generalizado no Brasil todo. Então, mas todos, independente do porte, vai ter que mexer no negócio. A intensidade vai depender de cada um e do público, né? De novo, ele não dá para a gente falar que vai ser uma única solução. Alguns, pode ser lá, o televendas vai funcionar muito bem. Para outros, no WhatsApp, por exemplo. A Via Varejo adequou o atendimento, fez um trabalho diferenciado para orientar as pessoas para usar as ferramentas. Foi bastante destaque até. Claro que você tem o outro extremo, que você tem aí uma Magalu, Mercado Livre, fazendo algumas coisas mais digitais. Então, cada um vai encontrar aí seu espaço. Eu diria que o ponto central, insisto nele, é o diálogo com o cliente. Então, eu preciso dialogar com esse ser humano do lado, entender as dores e os problemas dele para oferecer menos atrito, ou reduzir o atrito, que passa pela ruptura, inclusive, esse atrito, em diferentes canais. E essa jornada, como o Alexandre Ramalho destacou, eu tenho que trabalhar esse conteúdo, essa comunicação, pensando desde a pré-compra até o pós-compra. Tá certo. Ou seja, quando ele está lá para entrar nessa jornada. Então, ele tem desafios aí para todos, mas a gente, de fato, tem que colocar o ser humano no centro. E quando eu falo ser humano, eu incluo o profissional que está na loja, que ele precisa ser preparado para essa nova realidade aí, porque as pessoas estão mais inseguras, né? Esse é um desafio.
Certo, eu queria aproveitar aqui para fazer um comentário que nós estamos com uma audiência muito boa e eu queria abrir para perguntas. Então, quem estiver assistindo e tiver alguma pergunta, ou para o Alexandre Ramalho, ou para o Alexandre Quadros, que tem uma experiência, as experiências são muito ricas aqui nessa live, podem ali do lado direito do botão em cima, no canto superior direito, onde está minhas perguntas, podem mandar perguntas que nós podemos começar a fazer as respostas sem problema nenhum, tá? Ou curiosidades, ou o que for. Eu queria voltar para a experiência do Alexandre Quadros na questão da adaptação do processo, né? Que é o motivo dessa live, inclusive, da operação da loja. Nós, na pré-live, a gente comentou um pouco que, até o Alexandre Ramalho estava comentando que teve que fazer no last mile uma preparação para fazer a entrega, para desinfectar, para garantir para o cliente que a gente não tem problema de transmissão de vírus e essa coisa toda. Isso afetou muito, Alexandre Quadros, o processo, na hora de falar do processo, foi muito chato. Conta um pouco para nós aí a sua experiência das entregas a domicílio, né, e de tudo que você falou que teve que ser refeito em tudo isso. Vocês sentiram uma dificuldade ou você acha que foi uma coisa que foi natural, apesar de ter sido muito rápido? Bom, o desafio grande que foi essa velocidade que a gente teve que dar ao processo, não só do e-commerce, como na loja, deixou em evidências todas as nossas deficiências, digamos assim, do processo, né? O que a gente percebeu, e eu acredito muito que a eficiência nos processos nunca ficaram e também nunca ficaram tão evidentes assim, a importância do processo funcionar da forma que tem que ser. O que eu quero dizer com isso? Pelo fato do distanciamento, como o Sr. Olegário comentou, muitos clientes ignoraram, uma fatia da população ignorou a pandemia, continuou indo na loja normal, né? Mas tem uma boa parte dos clientes, dos consumidores, que ficaram receosos e vão continuar receosos por um bom tempo, né? Só que esse cara receoso, ele vai ser mais seletivo, eu acho, agora na hora de comprar, porque ele quer ir na loja e ele quer encontrar tudo que tem na loja. Ele não vai ser cliente de uma loja que ele tenha a desconfiança de talvez não achar um produto ou outro e force ele a de novo entrar numa outra loja para fazer a compra, porque entrar na loja é algo que não diria que ele não quer mais, ele quer menos do que ele queria antes, né? Então, o processo da jornada do produto na loja, que ele precisa estar cada vez mais redondo, e principalmente a questão das rupturas de loja, né, que precisam serem a mínima possível para você, porque você vai obrigar o cliente a fazer algo que ele não quer, que é continuar entrando em loja procurando produto, né? E ele vai mais vezes, vai menos vezes agora, Alexandre, como é que está isso? Ele vai menos vezes ou mais vezes na loja? Ele mudou muito isso, o comportamento? A gente tem percebido ele indo muito menos, né, na loja. Quando vai, se abastece mais, mas o ponto assim, se ele vai menos e não encontra o que ele quer, você cria um problema para ele maior do que já era antes. Certo. Porque você força ele a ir de novo num concorrente, numa outra... Ou seja, a ruptura nesse momento é um problema mesmo que tem que ser resolvido, né? Exatamente. Não pode existir. E eu diria assim, ó, o nosso time comercial, nesse período de pandemia, a gente percebeu isso muito rápido, e eu diria aí em torno de 30% do esforço do comercial todo está sendo, nos últimos meses, trabalhar a ruptura. E a gente está conseguindo fazer uma melhora muito boa nos índices, diminuindo em torno aí de 40% que nós tínhamos antes. O estoque subiu um pouquinho, porque, né, a nossa logística no Brasil não é tão boa como é fora, como a gente vê em alguns lugares. Então, falando de processo, tem a eficiência e a produtividade operacional ganham uma evidência muito forte nesse momento, né, na loja, porque você obriga
a ter os processos redondos para não falhar, né? Pelo que você está dizendo. Exatamente. E também a questão das adaptações nas lojas, a gente teve que manter aí 150 pessoas na rede só para medir temperatura na entrada da loja, higienizar carrinho, até entregar máscara para quem no início vinha sem máscara, né, a fornecer álcool gel. Então, imagina o custo disso, né, que era um custo que até então não tínhamos, né, mas eu entendi. Eu ia voltar, então, só fazendo um parênteses com o Alexandre Ramalho, viu, Alexandre? O caso eu queria falar um pouquinho que você é uma pessoa muito orientada para a questão tecnológica, sempre foi muito orientado para essa eficiência e produtividade que o Alexandre Quadros estava falando agora. Você acha que vai mudar o comportamento e a tecnologia vem como um apêndice aí para acelerar esse processo de transformação nas operações de loja? Você acha que vai abrir aqui um outro mindset em cima disso tudo? Qual a sua opinião sobre o tema? Olha, Marcelo, a gente pode lembrar que o Brasil está entre as 5 maiores delegações dessas feiras de varejo internacionais e não está entre os 5 maiores varejos do mundo. Certo. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma tremenda vontade de fazer isso, o que falta às vezes é um pouco de repertório, né? Eu acho que a pandemia vai acelerar, e aí eu concordo com o professor, talvez isso tenha que ser feito com muito cuidado, porque a gente já vinha, né, de uma tendência de falar de integração de canais. Quando o Alexandre Quadros fala de ruptura, nos Estados Unidos isso é uma palavra quase que inexiste. Por quê? Em função da logística e do melhor sortimento, se a pessoa entra na sua loja, ela vai receber o produto em casa, comprando ali ou eu disparando da própria loja para você receber no mesmo dia. Isso, inclusive, foi uma proposta de valor de alguns varejistas aqui. Eu mesmo fiz algumas experiências de comprar e receber no mesmo dia uma compra que eu fiz pela internet ou em uma loja que eu fui e não encontrei o produto fisicamente lá. O que eu acho que a pandemia vai acelerar é colocar essa figura central que é o consumidor do ponto de vista de o que ele almeja para o nosso negócio, né? E aí, para mim, a questão da tecnologia é fundamental, né? Essa questão de como é que eu preparo a minha operação para recebê-lo e não deixar ele escapar sem comprar, complementando os meus canais. Vamos lembrar, por exemplo, nos Estados Unidos, que os supermercados lá hoje, mais de 60% das compras em grandes eventos são despachadas por lojas locais, já não são mais despachadas por um CD ou por uma expedição centralizada. Então, eu acho que nesse aspecto como é que eu diminuo o tempo de conclusão da experiência de compra. Acho que a primeira etapa, é clara, isso, né? E aí a loja deixa de ser um ponto de venda, mas para ser um ponto de venda, um ponto de distribuição, um ponto de pesquisa. Vamos lembrar que a gente ainda avalia muito o comportamento de consumo por ticket, né? Não por experiência. E você não vai conseguir fazer mais, por exemplo, pós-compra, colocando um pesquisador na porta da sua loja. Você vai ter que ter tecnologia para isso, né? Como é que essa pessoa foi atendida, faltou mercadorias? Em algumas redes, isso era perguntado no checkout, né? Eu só perguntava, então, para quem estava comprando. Então, nesse sentido, a gente vai ter que entender esse comportamento do consumidor, ser mais refratário, querer fazer tudo com menor tempo, para poder identificar. Agora, para mim, a chave disso tudo, ela está do ponto de vista em você claramente saber quais são os seus pontos fortes nas jornadas e quais são os seus pontos fracos, né? Pelo seguinte, os setores que você viu que tiveram um grande volume de geração de negócio na pandemia foram os setores que estavam relativamente mais digitalizados. E digitalizados, quando eu falo, não é uma estratégia de e-commerce, não é uma estratégia de e-commerce, é uma estratégia de eu identificar o usuário de uma forma única na jornada como um todo e tratar ele com a menor fricção possível em qualquer jornada que ele esteja. Então, eu acho que a preocupação agora das empresas vai ser muito maior. Obviamente, o professor trouxe questões de posicionamento, de preço, mas vamos lembrar que quando você está numa época de recessão, limitação de renda,
limitação no orçamento para fazer uma compra, o consumidor vai levar em conta outros atributos na hora de decidir fazer uma compra. Então, esses aspectos que eu comentei, de preparar a jornada, conhecer seus pontos de contato e pontos de fricção, e fazer um entendimento sobre esse comportamento, inclusive depois da compra, é a chave fundamental. E aí a tecnologia ela vai ter que conectar os negócios no sentido de a operação como um todo estar preparada para esse novo cliente, né? Como eu falei, a questão, vou trazer o exemplo aqui da troca e do provador, né? A operação da loja, ela precisa estar, nesse sentido, completamente preparada para responder a isso, né? Porque se o cliente que está ali chegou no provador, por exemplo, e quer um tamanho adicional, e ele está naquele espaço minúsculo, né? Com toda essa pressão de pandemia e não tiver simplesmente uma resposta adequada, esse consumidor provavelmente ele não volta. Entendi. Olegário, eu queria aproveitar a tua experiência aqui também nessa questão da estratégia das empresas, né, nesse período de adaptação das operações, né? Uhum. E o que você fala para nós sobre o que vai refletir isso depois pós-pandemia? Você acha que vai se continuar investindo tanto? Ou nós vamos esquecer rapidamente e voltar um pouco para trás? O que você acha sobre o tema? A mudança, assim, e aí baseado em alguns estudos, né? A mudança do ser humano é uma mudança gradual. Nós fizemos essa mudança agora por este impacto que foi imposto para o mundo, não foi exclusivo para ninguém, né? Para o mundo todo. Então, nós nos vimos forçados. Mas tem uma tendência de uma parcela das pessoas a voltarem para a situação inicial, seja consumidor, seja do ponto de vista do empresário. Agora, tem um risco. Aquele que voltar atrás e não reconhecer a necessidade de mudança, ele pode não perceber, mas os resultados ele vai perdendo ao longo do tempo. O resultado que vai estar refletido, falar, o cliente está visitando menos, ele acha que vai continuar visitando mesmo, mas ele pode ver um ticket médio menor desse cliente. Esse cliente pode estar falando mais mal dele nas redes sociais, por exemplo. As pessoas, hoje já tem empresas que estão medindo o sentimento social das pessoas, coletando dados não estruturados, que os dados que estão na rede social e trabalhando em cima disso para entender o sentimento. Certo. O Ramalho colocou um ponto importante, quem saiu bem, quem já estava mais preparado, concordo 1000% com isso, e tem um ponto, né? Quem já tinha programa de relacionamento com o cliente, o Loyalty Program, que já estava fazendo, mudou de mentalidade. Quer dizer, não é só sair ali fazendo ofertas. Eu uso ali para conhecer o cliente, eu uso ali para interagir com o cliente, porque esses programas, eles estavam sendo uma reprodução do tabloide impresso. Ou seja, eu negocio com a indústria, pego verba e tem um produto lá que eu vou divulgar e mando para todo mundo. Eu conheço vários exemplos de consumidores reclamando, você me mandou um produto que eu não compro, e isso as pessoas hoje querem algo mais personalizado. Então, esse movimento tem. A questão da identidade, quando eu falo do posicionamento, ela é fundamental. Vamos pegar o exemplo do Coque. Ele atua aí com diferentes formatos e, com certeza, o comportamento do consumidor, o sortimento que ele tem em cada atuação, em cada operação, ele é diferente. Então, esse consumidor pode até ser o mesmo, mas ele vai ter jornadas diferentes quando ele está com a cabeça de ir no atacarejo, quando ele está entrando no e-commerce, quando ele vai no supermercado. Ele vai ter diferentes missões de compras e, consequentemente, diferentes jornadas. Que o desafio é entender e oferecer o que ele precisa. Alguém vai querer só preço mesmo, vou lá no atacarejo, economizar, comprar volume, mas quero ir rápido. Exatamente. Então, a estratégia e a operação, ela precisa ser repensada. E aí, Marcelo... E eu acho que vai ter, então, Olegário, tentando entender, eu acho que realmente vai ser mais manter do que voltar para trás, né? Pelo que eu estou percebendo. Na maior intensidade é mais manter, mas aquele que fizer a besteira de voltar para trás e não melhorar processos, não tem uma estratégia clara, não colocar o cliente no centro. Aliás, eu tenho uma discussão de colocar o cliente no centro. Para mim, tem que colocar o funcionário no centro, porque é ele que vai prestar serviço. O colaborador, verdade. O colaborador. Eu estava discutindo esse tema e tinha uma situação de uma empresa que queria encantar o cliente. Quero encantar o cliente. Aí nós vamos entender como é que é a jornada do funcionário. Tinha funcionário que almoçava no banheiro.
E eu não estou exagerando, é caso real. Lógico que não acontecia em todas as lojas. Pois é, e aí que ânimo que tem essa pessoa para poder falar de uma experiência em loja? A nossa cultura é uma cultura muito de comando e controle, né? Eu mando, você obedeço. E a pandemia trouxe também uma necessidade de descentralizar esse poder e levar para a linha de frente pessoas mais preparadas que podem decidir, que tiveram que fazer isso ali na hora. E elas precisam de processo. Então, quais são as dores dos funcionários para atender os clientes? Certo, tá certo. Vai estar tudo em torno dessa revisão de estratégia, eu acho, das empresas, né? E eu queria pegar um pouco nas perguntas que fizeram aqui, que eu estou tentando selecionar algumas, o Alexandre Quadros, e é para você que eu tenho aqui algumas perguntas. Nós estamos caminhando para o final da live, eu vou aproveitar para fazer aqui um 3 em 1, tá? Se você conseguir. Eu vou tentar sintetizar aqui 3 perguntas que eu tenho aqui para você tentar, eu acho que viram em torno do mesmo, sobre o impacto da operação. Uma delas é se você sente essa variação da ruptura antes e depois do Covid, e os problemas de estoque com a indústria, né? Essas incertezas da própria indústria de ter o insumo para fazer a produção do produto final, né? E a matéria-prima que acabou afetando eu creio que a pergunta está muito em volta disso, né? Se vocês sentiram problemas da indústria agora, que acaba afetando essa questão da ruptura, né? Antes e pós o Covid. E depois eu vou pegar e já juntar mais uma aqui, que é a influência dessa gestão de colaboradores e a escala de colaboradores na ausência deles dentro da loja. Então, seria um pouco a ausência de produtos, a impacto nas rupturas e a questão da ausência dos próprios colaboradores. Como que isso foi na gestão de vocês? Bom, vamos lá. Nós percebemos que alguns fornecedores sofreram mais com o problema da pandemia, né? Tivemos casos aí de fornecedores que tiveram algumas plantas fechadas durante algum período e daquela planta sai um determinado produto e o COC ficou sem e todo mundo ficou sem, né? Mas isso foram alguns pontos, algumas situações pontuais. Nós vínhamos aqui, Marcelo, antes até da pandemia, estruturando a nossa área de abastecimento. Vimos revisando o processo, revisando o mix de loja por formato, por cluster de loja. E durante o processo da pandemia, e até o fato de nós não termos o atendimento físico dos vendedores aqui na empresa, o time comercial conseguiu dar uma dedicação maior na revisão do mix dos processos e também na revisão dos motivos, entender os motivos da ruptura. Esse, digamos assim, tempo maior que a área comercial teve, junto com essa melhoria da estrutura de abastecimento, que quando a gente percebeu, logo no início da pandemia, a gente viu que nós precisávamos acelerar e melhorar a eficiência desse time, nós começamos a trabalhar muito com o pedido automático de compra. Então, foi algo que nós vínhamos fazendo de uma forma um pouco mais tímida, né? E a gente acelerou muito. Hoje, aí, quase um quarto da compra, ela já está rodando de forma automática, né? Estabelecidos níveis de estoque com o fornecedor, com a loja, né? A capacidade de atendimento, o nível de serviço de cada fornecedor, a gente foi ajustando os parâmetros e isso fez com que a gente conseguisse, durante a pandemia, apesar do problema, né, pontual de alguns fornecedores, a gente conseguiu melhorar em torno, até alguns casos aí, mais de 30% em algumas categorias a melhora na ruptura, né? Quanto à questão do time, para nós foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, nós aqui em Santa Catarina, no nosso estado, e comparando com outros estados, a gente viu que a gente até foi mais tranquila, digamos assim, o processo da pandemia, né? Nós tivemos, sim, casos, né, de algumas lojas, mas eu diria aí que nenhuma loja teve, ao mesmo tempo, mais do que, sei lá, 10, 12 colaboradores
afastados pelo problema da pandemia, né? Então, acabou sendo um pouco menos impactante do que a gente escutou relatos de alguns amigos. Você falou, né, que mesmo ele estando em casa, vocês ainda conseguiram ter mais produtividade, né? Pelo que eu percebi. Então, é aquele negócio, foi uma soma de vários fatores que a gente teve que dar uma celeridade aqui grande, e a gente conseguiu manter tudo funcionando de uma forma muito aceitável, alguns processos até melhor do que antes, né? A expectativa nesse momento como o Ramalho comentou antes, está havendo uma injeção de grana na praça, né? O governo federal está largando aí, houve uma injeção, está havendo uma injeção de dinheiro grande, e em algum momento isso vai acabar, né? Nós aqui, Marcelo, você já esteve aqui, já nos conhece, sabe como a gente aqui preserva muito a operação, operar com custo baixo, né? A gente aqui tem isso muito forte, né? Não só no varejo, como no atacarejo, de operar com um custo baixo mesmo, porque a gente aqui é reconhecido por vender barato, e a gente faz com que a gente repassa para o cliente toda a nossa... tudo aquilo que a gente consegue operar com custo baixo. E o desafio é conseguir implementar todas essas mudanças que o professor Olegário comentou, que o Ramário comentou, que você comentou, mantendo a nossa característica aqui de custo baixo, né? Conseguindo entregar mais pelo menor custo, né? Aqui para nós essa é uma discussão semanal que a gente faz aqui com o time, como entregar mais sem que o custo para isso ele aumente, né? Preservando o resultado da companhia, né? Tá. Esse é o maior desafio. Muito obrigado. Vamos ter que fechar, né? Mas é um assunto tão rico que daria para a gente falar muito tempo sobre ele. Só para fazer a última ronda, né, entre todos, eu ia provocar vocês qual que é a dica, então, que vocês acham mais... Vou deixar uns segundos aí para vocês pensarem. Do que vocês deixariam para os nossa audiência nessa questão do momento atual? A dica mais importante que vocês acham, eu sei que pode ter muitas dicas, mas assim, resumidamente, para a gente, nesses 5 minutos finais aqui, fecharmos fecharmos a live, né? Eu começava com o Alexandre Ramalho. Alexandre, com essa experiência, né, do antes e o agora, e agora pensando no depois, que dica é que você deixa aí para a audiência? Nós temos todo tipo de audiência, tá? Desde o varejo e nós temos empresários aqui, temos várias pessoas ouvindo, e eu deixava o desafio aí para vocês darem a última dica para nós desconectarmos. Olha, Marcelo, acho que primeira coisa, assim, a gente está lidando com um tema que ele é subjetivo, né? E nem todo mundo tem a receita clara, que é a tal da inovação. Eu acho que também a gente não precisa ter uma crise de consciência aqui, né? Ver como os negócios reagiram na pandemia e achar que está tudo errado. Inovação não é destruir tudo que você fez até aqui, mas você fazer de forma mais eficiente daqui para frente. Acho que o foco, e aí quando a gente fala o Alexandre Quatro trouxe um ponto que, para mim, não é um dilema, tá? Inovação e operação com custo baixo, elas não se colidem, pelo contrário. Ao longo do tempo, quanto mais inovador e eficiente você for, menor vai ser o seu custo de operação. Vide aí as grandes redes de varejo globais que avançam cada vez mais com nível de eficiência e custo relativamente muito baixo. Então, e a outra coisa é que inovação é uma coisa acessível. Eu tive numa cidade do interior de Minas Gerais agora, e o dono da pousada me avisou que o horário do check-out ele tinha sido alterado, porque o tempo que ele levaria para fazer o tratamento do ambiente seria maior. Então, assim, é um lugar fora de São Paulo, fora dos grandes centros, mas é alguém que entendeu que essa preocupação é real e ele está inovando no negócio dele. Então, eu acho que a gente precisa mergulhar nos nossos negócios para entender, no aspecto da inovação, o que a gente precisa fazer. E, às vezes, não é reconstruir o negócio do zero, é principalmente ouvir o consumidor, claramente. Acho que o professor trouxe uma questão clara dos funcionários. Na grande maioria das operações, ele é o reflexo do seu cliente. Então, é muito conflitante você objetivar o cliente
através de alguém que você não consiga ter conexão. E aí eu acho que esse tema que você colocou da tecnologia é fundamental, porque o próprio Alexandre Quadros comentou que teve que deslocar pessoas para fazer higienização de carrinho, medição de temperatura. Então, de certa forma, o quadro está desajustado nesse sentido, né? Pessoas que passaram a executar funções que não tinham. Então, de novo, a tecnologia está nesse final. E, no final, olhar para a operação do ponto de vista da jornada, né? Grandes negócios, eles crescem também na conquista de maior participação na renda do consumidor, em mais compras do que necessariamente conquistar novos clientes. É muito mais caro você buscar um novo do que satisfazer em muito maior número e volume aquele que você já tem. Acho que essa é a minha dica. Tá, muito obrigado, Alexandre. Olegário. Tá em mute. Tem que tirar o mute. Ok, obrigado. Já no mute aqui, mas corroborando que a dica com essa sua toda a experiência acumulada, eventos em todo lado no mundo, e essa crise andando na nossa cabeça, né? Nós em home office, o que você diria aqui para nossa audiência? Eu diria o seguinte... O Alexandre tocou num ponto muito bom, né? Que é realmente o custo não conflita com a inovação, e eu concordo com ele. Realmente isso é fantástico, porque quem inova consegue por menos custo, né? Exatamente. A minha dica é: coloque o ser humano no centro, porque é ele que promove a transformação, ou boicota a transformação. Exatamente. Pode ser qualquer um dos lados. Então, coloque o ser humano, entenda os desafios dele para executar o trabalho dele de forma eficiente e tenha uma visão multidisciplinar, porque ele entendeu os impactos do que ele faz na outra área. A gente tem que superar os feudos. E isso a gente só faz com equipes multidisciplinares, e usando, sim, revisando o processo e usando a tecnologia como um meio para a gente atender esse cliente e, claro, alcançar os resultados que nós precisamos. Ok. Muito obrigado, Olegário. Muito obrigado mesmo, e é verdade, porque nós dependemos, né, desse... Até, olha, me dá o gancho para o Human Channel, que é o canal humano no meio de tudo isso, né, dessa confusão. Uhum. E eu passava agora, finalmente, para a gente poder fechar a live, para o nosso colega aqui, o meu amigo Alexandre Quadros, que é a prática, né, que nós trouxemos aqui hoje do impacto todo do varejo. Alexandre, do tudo que você viu e movimentou e teve aí o desafio, né, que acaba sendo uma oportunidade de sempre ultrapassar barreiras, o que você deixaria para a audiência, na tua visão de todos os desafios e obstáculos que vocês passaram? Bem, eu acredito que pudesse deixar uma dica, pudesse voltar um pouco o filme, mas acho que o maior desafio é preparar os times para que as pessoas entendam que a mudança ela vai ser cada vez maior, né? Ou seja, nós estamos passando por uma pandemia que não vai voltar aquela normalidade, aquela calmaria que estava antes. Daqui nós vamos passar por uma próxima, por uma outra turbulência, e assim o negócio vai continuar acontecendo. O normal é isso mesmo, é a gente estar constantemente mudando, ajustando com velocidade. Eu acho que a principal questão é preparar as pessoas, os times, para que as pessoas pensem em cada vez mais entregar solução ao cliente, né? Entregar solução. E aí pode ser preço, pode ser atendimento, pode ser agilidade na entrega, pode ser mix, mas o que o cliente quer é solução. Então, e isso tudo vai acontecer mesmo durante períodos de incerteza, períodos turbulentos como a gente vem passando agora. Então, se preparar para isso, né, ter essa consciência que o normal é essas turbulências acontecerem cada vez mais, porque o digital provoca isso, né? Eu acho que para mim é um aprendizado que eu tive durante esse período de pandemia. Ok. Bom, pessoal, eu continuaria aqui, mas também nós temos que deixar o pessoal ir almoçar. Eu agradeço imenso a presença de vocês. Olha, foi uma satisfação estar aqui com o Alexandre Ramalho, Alexandre Quadros. Olegário, muito obrigado pela introdução, foi muito boa.
E convido já vocês para as próximas, nós vamos ter outras edições digitais, já vimos que funciona muito bem. Tivemos aí uns percalços, mas olha, funcionou tudo muito bem. Eu agradeço realmente a presença. Eu acho que, resumidamente, inovação, a questão humana, o ser simples e estar na evolução, revolução total, vai ser o nosso desafio daqui para frente. Olha, um abraço para vocês, tá? E muito obrigado. E nos encontramos na próxima, tá bom? Abraço. Até logo.